Olá, minhas filhotas lindas de mames. Desculpa a demora em postar de novo, mas nem vou falar que você já sabe. Eu preciso dar sequência à nossa Lilith, nosso estudo sobre Lilith. Então, nós vamos falar hoje sobre Lilith em Gêmeos ou na casa 3. Tanto faz, ou em Gêmeos ou na casa 3, porque Gêmeos é regente da casa 3, entendeu? Né? Assim? Então, esse é o lugar onde a Lilith influencia a comunicação e as suas variadas formas de atuação, de expressão, né? E também dos relacionamentos interpessoais. Então, é isso, né? Ela é elemento ar, né? Ela é elemento ar, ou seja, mental. Mental. Essa pessoa, essa Lilith. Por esse motivo, essa lua negra merece uma atenção muito especial, um foco nosso, principalmente dos psicólogos, dos terapeutas, né? Porque relacionamentos, interações, né? É um material, assim, de conteúdo bem complexo. Concorda comigo? Pois é. Lembrando aqui que a casa 3 é a oitava inferior da casa 9, né? Que é a casa da filosofia, da cultura, da religião, da mística, dos valores, dos princípios éticos, morais, né? Da subjetividade, que mais? Das viagens longas, dos estudos superiores, né? Toda essa coisa de esoterismo, fé, gente, esses campos extensos e pradarias de conhecimento que existem, tudo isso é casa 9. Pois é, casa 3 já é a caixinha, já é a materialidade disso tudo, né? É a caixa pequena, é a pragmática, é a concreta, né? A mais mundana, aquela que utiliza a ferramenta da mente, do pensamento, das percepções, né? Da atenção concentrada, do foco. E aí a pessoa descobre uma forma de interagir, de se comunicar por escrita, por meio de gestos, pelo corpo, né? Você sabia que o corpo fala? Tem até um livro que diz o corpo fala. E também todas as relações interpessoais com pessoas próximas. Na casa 9, as relações são com culturas diferentes do mundo. E na casa 3, com quem tá perto. Com quem tá perto, tipo irmãos, tá? Vizinhos, colegas de trabalho, os colegas de boteco, de sair, né? Os amigos de sair. Então, é tudo campo de atuação dessa Lilith na casa 3. Bom, o que acontece com ela? Quando ela tá na sombra, ela tá bem densa, bem ruinzinha, bem inconsciente. Quando ela vai caminhando pra luz, ela fica poderosa, ela faz a sua redenção e a pessoa fica uma expert naquele assunto de Lilith. Olha que legal, né? Então, quanto mais evoluída a pessoa tiver, mais consciente, mais trabalhada essa Lilith ficar, mais poderosa ela fica na área de comunicações e relações interpessoais, relações humanas, né? E também outras coisas que eu vou falar. Eu vou falar no decorrer desse vídeo, né? Mas vamos lá, então. Quando ela tá na sombra, ela fica muito 880. Toda Lilith é meio 880, não é? Toda Lilith é. E ela é 880 naquilo que eu falar aqui. Sendo 8 é o pior e 80 é a luz dela, né? Manifestando naquele setor. Aqui nós vamos falar do setor 3, Gêmeos, né? Casa 3. Então, quando ela tá evoluída na casa 3, quando ela já tá iluminada, né? Ela se tornou consciente, ela vai dar à pessoa muito poder mental. Muito poder mental, muito magnetismo pessoal, muita intuição, tá? E carisma, né? Carisma pessoal, sério. Ai, ai, quando ela... Então vamos começar, né? Com as características sombrias dessa Lilith na casa 3. Ela pode se achar a última bolacha do pacote, né? Se julgar esperta, sabichona, capaz de ver, entender tudo, né? E se orgulhar disso. Ficar orgulhosa de tanto que ela é sabuda. Sabuda. Eu falo com meu marido, você viu como é que fulano é sabuda? A gente morre de rir. Bom, então ela vai querer que as outras pessoas reconheçam esse talento nela, essa capacidade de ser esperta. E ela quer ser também validada pela sua capacidade intelectual. Ela quer admiração pelo tanto que ela sabe das coisas. Ela busca aplausos pela inteligência dela, né? Ou então ela vai se sentir o oposto disso, o oposto de tudo isso que eu falei. Ela vai se sentir uma infeliz, uma inferior em tudo, uma injustiçada, porque ela não teve oportunidade de fazer tudo que ela queria. Ela não teve oportunidade de estudar, ela não teve oportunidade de ter um emprego melhor, ganhar mais. Então ela vai se sentindo inferior em tudo, sabe?
Ah, ela costuma também ter problemas com irmãos. Às vezes ela não se acha à altura do irmão, da irmã, ela se compara muito, se sente ou melhor, ou então se sente inferiorizada com pessoas, irmãos, vizinhos, né, outras mulheres, amigas, colegas de trabalho. Tem problema que ela fica se comparando, então ela não consegue sair disso. Eu sou melhor, eu sou pior, eu sou... E aí, o que acontece? Ela acaba desenvolvendo aquela coisa horrível que é a inveja, né? Ela fica invejosa. Então essa Lilith na casa 3 em Gêmeos pode se tornar invejosa, pode ser, né? E principalmente se ela é assim de uma classe social mais pobre, ela pode ter algum complexo de não ter as coisas que ela gostaria, né? De não falar direito o português, de travar na hora das conversas, não saber o que ela responde em determinadas situações, né? Ela pode ser tímida, ter medo de falar, ter vergonha, enfim, vergonha. Ela pode ter vergonha das coisas. Então ela pode ser ressentida nesse sentido, entende? Ela pode ser ressentida por ela não ter conseguido tudo que ela queria. Estudado, ter uma casa boa, um emprego bom, ter uma situação boa, enfim. Ai, gente, bom, com relação à sedução, é um assunto próprio de Lilith, né? A sedução. Então, essa Lilith em Gêmeos na casa 3 é uma sedução forte, né? A polaridade dessa sombra de sedução, né? Pode ser lá no inferior uma coisa assim mais perversa, mais maliciosa, mais enganadora, mais interesseira, sorrateira. Sorrateira, vamos falar assim, né? Ela pode enganar, pode iludir, igual a serpente enganou e iludiu a Eva, lembra? Lembra da história do paraíso? Pois é, a Lilith é bem essa história, bem a serpente, né? É bem a serpente que enganou a Eva, iludiu e enganou. Isso aí é Lilith casa 3 Gêmeos, né? Então ela sabe usar de artimanha, ela sabe dar golpe, principalmente sem ser notada, sem levar a culpa e colocar a responsabilidade no outro. Pois é, nisso ela engole a presa dela, né? Pois é, essa Lilith, ela carrega distorções, inversão dos fatos, né? Porque ela fica ressentida, e toda pessoa ressentida distorce fatos, já percebeu isso? É característica do ser humano mesmo, né? Percebe o seu exílio, a sua separação dos outros, e aí ela fica muito guiada pelos seus instintos. Ela fica muito guiada pelos seus medos, né? Que são variados, medos de rejeição, medo de perder, medo de não dar conta das coisas, né? E ela pode também cair naquela questão da compulsão, do exagero, né? Ela pode cair naquilo, 8 ou 80 de novo, né? A falta ou a escassez vai dar um problema aí, mas na libido isso pode virar aí uma certa obsessão por sexo e tudo, né? Tem que tomar cuidado nesse sentido, mas depois eu vou falar. O cérebro dessa pessoa que tem essa Lilith, ele capta tudo que ele vê, que percebe, e aí aquele material vira um insumo, um assunto mental para ela construir suas teorias, suas teses, né? Isso é bom no sentido que ela pode escrever um livro, né? Uma poesia, um filme, isso pode virar uma narrativa. Aí fica bom, aí fica legal. Mas, gente, acabei de... A sexualidade de Lilith passa muito pelo ato de envolver o outro. Envolve. Mas ela precisa seduzir o outro antes dela se envolver. Ela precisa do flerte, ela precisa da troca de mensagens, de conversas, de ver como é que o outro pensa, o que o outro acha das coisas, se está batendo o pensamento, né? E ela gosta de um encontro, um vinho, uma cerveja, aquele clima. Ela gosta de criar o clima, um papo que vai criar, sabe o que? Vínculo. Olha, um papo que vai criar o vínculo, vai criar o elo mental, para que aí, então, essa conquista, essa sedução seja bem costurada, bem sucedida, vamos falar assim, né? E aí ela se certifica bastante que a outra pessoa, caiu na teia de sedução dela antes dela se entregar para o sexo. Então tem essa questão também da conquista, né? Da troca mental, né? A pessoa que tem essa Lilith é bem desconfiada e cautelosa. Bem desconfiada e cautelosa dos outros, até porque o bom julgador por si se julga. E ela pode projetar muito nas pessoas, projetar as coisas dela nos outros, entende? E quando ela está na sombra inconsciente, a autoestima dela vai no pé, né? Vai no pé porque ela pode querer seduzir para ganhar um troféu, para ganhar autoestima, e aí o negócio não fica bom, né? Não fica bom. Devido ao forte aspecto da comunicação
dela, né? Ela pode se sentir isolada por algum motivo, que ela, às vezes até ela cria esse motivo, né? E aí ela passa a se relacionar com pessoas de vários tipos, de qualquer tipo, pessoas que não pertencem à tribo dela, sabe? Ela fica meio assim, a peneira fica mais grossa, passa tudo na peneira, não fica fina, não. E aí ela passa a interagir com todo tipo de gente, pessoas diferentes da sua tribo, né? E ela pode, assim, pode, tô falando que vai, não, fazer algum envolvimento virtual. Algum envolvimento pela internet, algum relacionamento pela internet, ou esse tipo de envolvimento pela internet pode conter o quê? Conter o quê? Sexo. Pode conter sexo. Cuidado, contém sexo. Então ela pode abrir esse leque aí, né? Tá vendo que libido danada, essa libido mental da Lilith na casa 3? Pois é. Ela polariza o tempo todo entre comunicar-se, ter liberdade de expressão e encalar a voz, em se reprimir. Sabe aquele conflito? Quero falar, mas eu calo. Quero falar na hora que não pode. Quero falar o que não devo. E aí ela se perde toda. Se perde toda. Falar o certo na hora certa, entendeu? Falar, é isso. Bom, ela tem muito medo do seu modo de pensar ser criticado pelos outros, né? Mas ela também quer pensar livremente. E muitas vezes ela não tá nem aí pro que o outro pensar. Quer saber? Tô nem aí. Nisso aí ela tá certa. Depois eu vou falar. Ela tá certa de fazer isso. E ela gosta de entrar em competições mentais. Duelos mentais. Medir força com alguém. Sabe? Eu estou certa, você está errado. Essas coisas. Medir força. Aliás, ela é atraída por pessoas inteligentes, comunicativas, né? Cultas e principalmente, sabe o quê? Flexíveis. Né? Ela gosta de... Ela é uma pessoa mais flexível, né? Mas só que ela tem uma lógica bem ilógica. Quanto mais ela tiver no 880, no 8 denso, ela fica, a lógica dela é bem ilógica, né? Porque é inconsciente, né? Então ela costuma também atrair pessoas desrespeitadoras dela, sabe? Parceiros que são instáveis, que são bipolares. Essa coisa meio maluca de mentes que atraem mentes para objetivos sombrios. É isso, essas coisas. Nossa Senhora. Ela pode querer criar, sabe, montanha russa no relacionamento, no namoro? Brigas para depois fazer as pazes, aí cria uma adrenalina na hora que tá passando naquela velocidade, então ela pode gerar adrenalina, sabe pra quê? Pra liberar o tesão. Gera adrenalina, briga, libera o tesão, aí pronto, aí reconcilia, aí ela pode querer discutir depois, criar uma situação, fazer uma queda de braço, né? Ai, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu tô tentando resumir, não sei se tá dando pra você entender tudo, né? Agora, o problema dela criar essa montanha russa é que às vezes ela pode ficar gerando discussões e dependendo da discussão não tem volta, né? Dependendo do que você fala, você fere. Aí a discussão fica grave, aí não tem retorno mais, né? Pois é. Então, essa Lilith, quando ela tá muito densa, ela usa palavras duras, críticas, assim, cruéis, sabe? E pode até levantar, assim, injúrias, fofocas, difamações, né? Ela já falei, ela pode ser má, ela pode provocar embates. Pode sim, né? Ela costuma se separar das pessoas por problemas de comunicação, falta de diálogo. Ou então por uma comunicação não assertiva, ou até uma comunicação violenta mesmo. Aí acaba gerando muito ressentimento, né? Muita mágoa, e aí o negócio fica ruim, separa, né? Ela costuma mentir para se proteger, tá? Ou então para alcançar os seus intentos, percebe? A pessoa que tem essa Lilith não consegue ser passada para trás. Ou então ser qualificada como burra, alguém chamaram de burra. Nossa Senhora, isso aí é chutar o calcanhar de Aquiles dela. Chamar de pouco inteligente, de burro e tudo. Nossa. Ela tem muito medo da rejeição, né? É isso. Todo ser humano tem, mas quem tem essa Lilith na casa 3 tem muito medo da rejeição. E isso acaba prejudicando a forma dela ser, porque aí ela acaba fazendo coisas para agradar, para ser validada, se adaptando ao outro, ao que o outro pensa, calando muito, ou então estourando muito. Aí ela acaba se perdendo nisso, na relação, entendeu? Depois que eu falei tanta coisa ruim, eu tenho que falar coisa boa. Se você chegou até aqui no vídeo, então agora você vai. O vídeo daqui pra diante vai ser bom, tá? Vai ser bom. Como que você vai redimir essa Lilith em Gêmeos na casa 3? Quem você conhece que tem essa Lilith? Nossa, que Lilith difícil, meu Deus. Então, como que você vai redimir isso? Vai ser da seguinte forma.
A aceitação interna é o primeiro passo que a pessoa tem que ter. Ela precisa aceitar-se como ela é, sem ficar se comparando com o outro, porque a comparação é uma política muito perigosa, né? Sempre vai ter alguém inferior a você, sempre vai ter alguém superior a você o tempo todo na sua vida. E você tem que parar de se comparar com os outros, porque senão você cai num looping e vai perdendo energia, perdendo esperança, perdendo tudo que você tem de bom. Você tem que entrar na autocomparação, tá? Escreve aí. Como que eu vou redimir a minha Lilith? Ao invés de me comparar com os outros, eu vou me comparar comigo mesmo. O tanto que eu evoluí, o tanto que eu cresci, o tanto que eu já transformei, quanta coisa eu já estudei, quanta coisa eu já consegui. Mesmo que eu não tenha a casa dos meus sonhos, o carrinho dos meus sonhos, pelo menos eu tenho alguma coisa. Se eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Então você é feliz pela bicicleta, sabe? É feliz pelo que tem. Aceitar. Se aceitar. Porque aí você cura essa sombra da rejeição. Tá? A sombra da rejeição é quando você se aceita. Porque aí você se acolhe. Não precisa de ficar tendo acolhimento e validação do outro, né? Você não tem necessidade disso mais. Outra coisa também é a sua irradiação moral, a sua psicosfera, que é aquele produto dos seus pensamentos, dos seus desejos, né? Das suas crenças. Isso gera uma energia, uma psicosfera pessoal. Você tem que purificar essa psicosfera. Se você tem essa Lilith na casa 3, ou se você conhece uma pessoa que tem a Lilith na casa 3 ou em Gêmeos, passa esse vídeo para ela. A pessoa tem que ir purificando a psicosfera dela, a energia dela, tomando consciências das suas tramas mentais, dos seus traumas, né? Mudar a sua vibração, sua frequência vibracional, tem que mudar. Então a pessoa precisa se proteger energeticamente. E o pensamento é um blindex, é um domo. Dependendo do que você pensa, você forma um domo em torno de você, né? E aí você fica protegido, protegida de todas as más influências através do seu pensamento. Um pensamento bacana, um pensamento de paz, amor e harmonia, né? Então, essa é uma forma de se proteger. Fazendo também mantras, fazendo meditação, fazendo preces. Vai rezar, criatura, vai rezar. Quem tem essa Lilith tem que rezar demais. Rezar demais. E também ela tem que fazer uma lista de virtudes, de valores que ela quer alcançar. Para que ela vá transformando aos poucos essas emanações sombrias das crenças limitantes que ela teve desde sempre e mudando as suas condutas indesejáveis, porque tem que mudar, não é só ficar no pensamento, não. Você tem que agir também, né? Lembra do eixo de coerência? Eu sempre falo do eixo de coerência, assiste meu vídeo sobre o eixo de coerência. Ela tem que buscar o eixo de coerência dela para que essas condutas que não batem com a luz, com o bem, sejam assim descartadas, abandonadas mesmo, para a pessoa melhorar. Quem tem essa Lilith também pode se redimir lendo muito, ler demais, ler livros de conteúdo filosófico, espiritual, para te alinhar, né? Te colocar numa frequência melhor. Assistir filmes bacanas também, porque o filme tem a capacidade de fazer a reciclagem mental, né? Quando você tá com alguma coisa te atormentando, você assiste um filme, pronto, lava, limpa tudo. Então a pessoa tem que ler muito, ler demais. Ah, e tem que estudar. Você tem que estudar. Vai estudar astrologia, eu sei que tá me escutando, tem que estudar, vai estudar astrologia, que a astrologia nunca é um estudo que nunca tem fim, você vai estudar até sempre, Ficar por dentro das coisas do seu interesse, né? Fazer um curso de capacitação, de aperfeiçoamento, né? Tem tanta coisa bacana pra você estudar, não é verdade? Esse é um caminho pra quem tem essa Lilith em Gêmeos na casa 3. E sair desse dilema de ser aprovada, de ser rejeitada, de ser criticada, de ser amada, sai disso. O importante é você se amar, você se aprovar, né? E não ficar presa no mental do outro, na opinião do outro, né? Ficar com aquela necessidade de saber se o outro tá concordando com você, se não tá. Não, sai disso. Outra coisa também. A pessoa que tem essa Lilith, se você tem pra você que eu tô falando, ela precisa entender quando é que ela está projetando as coisas dela no outro. Tá? Porque ela tende a achar o outro mentiroso, interesseiro, invejoso, egoísta, né? E isso pode ser nada mais, nada menos do que a projeção de si mesma no outro. O outro é o espelho dela. Acontece, tá? Sinto muito, mas isso acontece. Então, entender o quanto que você projeta, o que você está projetando é importante, tá? Também, para eliminar esse medo de rejeição, medo do abandono, da crítica, sair disso. Ao invés de ficar se anulando para o outro para não correr o risco do outro te rejeitar, você vai fazer o que você acha que é certo. E sai desse circuito aí, preciso agradar, senão vou ser rejeitada, preciso agradar, senão não vou ser amada. E isso prejudica muito a sua tomada de decisão, entende? Então, você tem que saber que nem Cristo agradou todo mundo.
Nem Cristo. E você não vai conseguir agradar todo mundo, não. Sempre vai ter alguém que não vai com a sua cara. Sempre vai ter alguém que vai te dar um dislike. Sempre vai ter. Então, convive bem com isso, né? Constrói uma força emocional para que a sua identidade se ancore não no que o outro pensa ou sente sobre você, mas no que você pensa e sente a seu respeito, né? E você tem que desapegar dessa mamadeira afetiva. Precisa. Se tá difícil, busca ajuda. Busca ajuda. Eu falo tanto de você buscar ajuda, né? Ajuda, autoajuda. Se tá difícil você buscar ajuda, busca autoajuda. Não é verdade? Entender também que você pode e deve ser livre, né? Pode e deve ser livre. Assumir seus riscos, bancar suas escolhas e decisões. Tá? Isso é importante. Bancar suas escolhas e decisões é assim, nossa, que isso. Com relação a esse sentimento de inferioridade, ou frustração, né, porque você não estudou, vai desenvolver outras coisas. Seja grata por tudo que você conquistou, né? Seja grata por tudo que você... Só você sabe, né? Só a pessoa sabe, gente, o que custou pra ela. Só ela sabe, ninguém sabe. Como que foi, né? Deus sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Essa Lilith também pode, dependendo de como ela tá conversando com outros planetas que estão ali, se tem Urano, se tem Mercúrio, pode ter algum... Não é que vai ter, mas pode propiciar acidentes, né? De carros, motos, locomoção de uma maneira geral, né? Pode esquecer muito, pode ser uma pessoa muito esquecida, se tiver um Plutão mal aspectado ali, doenças, né? Neurológicas, assim, algumas até degenerativas do cérebro, Alzheimer, Parkinson. Eu estava até falando com uma pessoa que ela estava me perguntando, quem tem um Plutão mal aspectado na casa 3, vai ter alguma questão aí com doença de Parkinson, Alzheimer? Não quer dizer que vai ter, não. Mas você pode olhar. As pessoas que têm, vai lá no mapa dela e olha. Então, ter o aspecto mal não quer dizer que aquilo vai ocorrer. Não quer dizer. Mas se ocorrer alguma coisa, olha lá. Provavelmente o aspecto tem, entendeu? É legal isso, né? E se tem um aspecto ruim com Mercúrio, essa Lilith, ali na casa 3, ou em Gêmeos, um aspecto, né, oposição, quadratura, a pessoa pode ter dificuldade de falar, né, ter vício de linguagem, falar muita gíria, muito palavrão, né? Ela pode ter até gagueira, né? Pode travar, né? Quando ela tá confusa, ela pode travar. Ela pode ter problemas de entendimento também, distorcer muito as coisas e se perder na fantasia. Ser inquieta mental. Sabe, a pessoa ansiosa, inquieta mental, ter muita curiosidade, a curiosidade mórbida. A Lilith sombria na casa 3 em Gêmeos, ela tem uma curiosidade até que chega a ser mórbida. E, bom, pode se instalar alguma neurose, alguma psicose, pode, mas não quer dizer que vai, né? Não quer dizer que vai. Que mais? Deixa eu olhar aqui. Nossa senhora, tá tudo embolado. Eu já falei da remissão, né? Que fazer pequenas viagens para você espairecer, né? Espairecer a mente e desenvolver a sua sabedoria. É porque sabedoria é diferente de conhecimento, né? A sabedoria é a ponte, ela tá no meio. É a ponte do conhecimento com o sentimento. Então tem que desenvolver a sabedoria, né? Aí essa Lilith desenvolve a intuição. Quando ela desenvolve a sabedoria, né, esse chakra da clarificação, da consciência, e aí ela pode desenvolver muito os seus talentos. E talento comercial também, uma boa vendedora, ser uma ótima vendedora, e desenvolver habilidades manuais também, por que não, né? Pode, tudo que ela quiser aprender, ela pode aprender, né? Tudo que ela entende, ela consegue. Se ela focar naquilo, se ela concentrar, ela consegue fazer, né? Não é legal? Essa Lilith, ela pode ser redimida, sim. Pode ser redimida. E pode ser bem desenvolvida para você se tornar uma pessoa muito, muito, muito poderosa na sua comunicação e nos seus relacionamentos interpessoais, tá? Na sua maneira de pensar, de enxergar a vida. Um beijão no coração, tá? Porque sua mente já tá cheia. O coração precisa dar uma acordada aí. Da Mames.